Eu fico muito feliz de receber você aqui no Devocional 2024. Não importa a sua religião, católico, espírita, evangélico, não tem religião, não importa se você é ou não uma pessoa oficial de uma igreja que tem um título ou não tem um título. O mais importante é o interesse nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos que ela nos traz. Nós estamos de Gênesis a Apocalipse nesse devocional. Agora estamos no livro de Salmos, capítulo 127, 128 e 129. E eu vou abordar alguns assuntos, dentre eles os seguintes. Se tudo depende de Deus, então por que se esforçar? Segundo, bendito seja o nosso lar. E terceiro, não nos prender ou aprender. Nos prender ou aprender. Venha comigo a partir de agora. Salmo 127 fala sobre todo bem procede de Deus. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. E o 129, recordação de libertações. O Salmo 127, ele é muito conhecido por pessoas. E diz assim o versículo 1 e o versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que eu aprendo com este versículo? Primeiro, que toda e qualquer construção, toda e qualquer obra, ela necessita da edificação. A edificação é o principal de uma construção. De nada adianta construir se não edificar. E neste versículo que também fala sobre guardar a cidade e o sentinela vigiar seria em vão se o Senhor não guardá-la, significa que todos os esforços humanos são falíveis. Todos os esforços humanos são limitados. Quando Deus ele está na história, então o que o ser humano faz vale a pena. Se tudo depende de Deus, a pergunta é, então por que eu devo me esforçar? Pois vemos nesses versículos falando de certa forma sobre isso. Não significa que não devemos fazer a nossa parte, mas também não significa que devemos nos apoiar na nossa parte, nos nossos esforços. Sem Deus, não valerá de nada, absolutamente. E outro detalhe, quando ele diz assim, na continuidade no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quantas pessoas que praticamente não dormem de tanto trabalhar, estão em 2, 3 empregos, fazem múltiplas atividades. E ele está dizendo aqui que de nada adianta todo esse esforço, se esmerar, se Deus não estiver cuidando e tendo os cuidados da sua vida. Porque a tranquilidade adquirida em confiar em Deus traz um sossego para o nosso emocional e para a mente, que nos faz ter noites de descanso em paz. Quantas pessoas que dependem de soníferos, ansiolíticos, dependem de remédios para, na verdade, não dormir, mas ficarem dopadas à noite. Mas quando você ativa a confiança em Deus, então Deus, ele cuida
de você enquanto você está dormindo, fazendo você ter uma noite de sossego, paz, enquanto Ele está preparando tudo para que no próximo dia seja repleto de vitórias. No capítulo 128, também muito conhecido pelas pessoas, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja que o segundo versículo depende do primeiro, quando fala que a obra das mãos, o fruto das mãos, o trabalho das mãos, o progresso das mãos depende deste temor, desta reverência e desta verdadeira comunhão com Deus em andar em seus caminhos. Ser bem-aventurado é ser mais que abençoado. E o temor a Deus nos torna bem-aventurados. Isso reflete naquilo que nós colocamos as mãos. E a fluidez nos caminhos daqueles que andam nos caminhos de Deus. Essa fluidez acontece. Os seus caminhos, eles não são tortuosos, os caminhos de Deus. Por isso que flui. Devemos gozar do fruto do nosso trabalho, não como mérito nosso, simplesmente, mas sobretudo reconhecendo que é dádiva de Deus. Considere isso. No versículo 3 e 4 ele entra na família, falando sobre o lar bendito, ou o bendito lar. Eu vou ler, diz assim: tua esposa no interior de tua casa, olha que interessante, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele fala aqui de esposa, ele fala de filhos, ele fala do marido. E a esposa no interior da sua casa tem um significado. Ela é uma mulher sábia, que sabe conduzir o seu lar. Nos dias atuais, muitos filhos sentem a ausência dos pais e são criados pelo crime ou pelo mundo virtual. A esposa ser comparada a uma videira tem como significado que ela traz alegria para o lar. Lembra que quando fala da videira, de onde vem o vinho traz alegria, então ela traz alegria. E a família, ela não é uma família desgostosa. Os filhos comparados com os rebentos da oliveira têm como significado que eles são cheios do Espírito de Deus. Porque você sabe que o azeite, de onde vem, o azeite vem da oliveira, ele simboliza o Espírito de Deus. Então eles são filhos cheios da presença de Deus. Estarem ao redor da mesa significa que nesta casa há harmonia, comunicação, há prazer em família. Pois nos dias atuais muitos filhos vivem enclausurados em seus quartos, vivendo completamente, nos dias de hoje, os lares é o oposto disso que nós lemos. Mas veja que tudo se dá início no temor a Deus. Temor a Deus é respeito para com a sua palavra. Temor a Deus é consideração para com seus ensinamentos. E isso vai se estendendo para toda a família. Que maravilha, né? E para terminar, o Salmo 129, o versículo 1 e 2 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Quando eu lia este versículo, eu pensei o seguinte: nós temos duas opções em lembrar da angústia, né? Que nós já vivemos algum dia. Nos prender a ela ou aprender com ela. O que você tem feito?
Você tem estado preso à angústia, ou ao que você já viveu, passou, ou você aprendeu? Muitos se prendem e ficam aprisionados ao passado, cheios de mágoas e traumas. Já os que aprendem tornam suas cicatrizes em testemunho e oportunidade de superação, tornando-se um exemplo aos que estão ao seu redor. Ficar se vitimizando pelo que aconteceu ou deixou de acontecer não levará a lugar nenhum. Então pare com isso. Se o vídeo de hoje te ajudou, então coloque no seu story. Envie para os seus contatos, porque com certeza vai abençoar a vida destas pessoas. Deixe o seu comentário, o seu like e amanhã voltamos com mais um Devocional 2024. Até lá!